E aí, pessoal de dados, tudo certo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre entrevistas para emprego em posições de data science, né? Como eu já tinha falado em outro vídeo anterior, já vou deixar ele linkado aqui no card. Eu já participei de algumas entrevistas como entrevistador, né, para algumas posições tanto de data science como de desenvolvedor, né, em projetos de sistemas mais complexos. E aqui eu vou compartilhar a minha experiência, né, como uma das perguntas que eu costumo fazer sempre que eu participo como entrevistador, mas também das entrevistas que eu já participei como entrevistado, né? E é uma pergunta bastante recorrente. A pergunta é: qual o maior desafio que você já teve que enfrentar, né? Que você já superou durante a sua carreira de cientista de dados? E essa pergunta, né? Esse desafio que é questionado, ele pode ser respondido de diferentes formas, dependendo da sua bagagem, se ela é mais acadêmica, mais profissional, também do nível que é esperado ali para a sua posição, se é um nível júnior, pleno, sênior, nível de especialista. Então, para dar um pouco de contexto, um profissional júnior, nós não esperamos que ele tenha experiências, né, desafios muito complexos no mercado, né? O esperado é que ele tenha tido ali uma experiência no estágio, às vezes uma experiência acadêmica, uma iniciação científica, alguma coisa do tipo, né? Às vezes ajudando um profissional um pouco mais experiente. E esse tipo de desafio, né, às vezes de entender um problema, propor uma solução, ajudar no desenvolvimento de uma solução, já é bastante válido e já mostra a sua capacidade, sua competência em resolver problemas. E quanto mais você souber sobre o problema que você estava atacando e quanto mais você entender e dominar a solução que foi proposta, né, e foi efetivamente implementada, mais você vai ganhar pontos, né, perante o seu entrevistador, o recrutador que está ali fazendo a sua entrevista. Para um cargo já pleno, sênior, é esperado uma certa autonomia, né? Então espere, por exemplo, que vão perguntar quais foram as suas decisões, qual foi a sua postura, como você contribuiu, né, na solução do problema para que a equipe supere esse desafio. Então, nesse caso, né, já é esperado que, por exemplo, você proponha alterações em algoritmos ou técnicas para escolha de parâmetros do modelo de machine learning, metodologias de avaliação de modelos que identifiquem de forma mais precisa o melhor modelo para ser adotado, ou a forma de reproduzir ali os principais cenários de casos de uso. E no caso de um especialista, já é proposto, né, o desafio, a pergunta já é proposta para identificar se de fato você já enfrentou desafios que um especialista deve enfrentar, como, por exemplo, conceber uma solução completa, ou às vezes criar conceitos, como no caso mesmo de uma pesquisa de doutorado, em que muitas vezes são abordados ali desafios que simplesmente não eram conhecidos antes pelo meio científico, né? Então, a sua capacidade de criar soluções do zero, propor uma teoria, fundamentar essa teoria, equacionar ali o seu problema de modo a tanto compreender o problema como também permitir a construção da solução, né? Isso é esperado na entrevista de um profissional ali sênior ou superior, né? E essa, né, é a experiência que eu gostaria de compartilhar, que quando fazem uma pergunta para você do tipo qual o maior desafio que você já enfrentou, que você já superou, dependendo da posição que você está almejando, né, a expectativa do recrutador, do entrevistador é diferente, né, seja uma posição júnior, pleno, sênior ou superior, né, como de especialista. Então, para que você tenha essa experiência, é importante você se expor a esses desafios. Não adianta você esperar que o desafio apareça e caia no seu colo e que a solução também apareça e ela seja implementada sozinha ou por outras pessoas, né? Você tem que assumir a responsabilidade e o controle da sua carreira. Pense, por exemplo, que a iniciação científica ou um trabalho de faculdade ou o seu TCC pode ser uma oportunidade de você se expor a um desafio novo, né? Procure um professor que já seja um pouco mais experiente nessa área, deixar aqui um card com a sugestão de projeto, né, e como você pode identificar desafios através de projetos e como superar esses desafios também. Então, procure professores ou mesmo profissionais de mercado que já sejam mais experientes e que possam te ajudar
entender esse desafio, entender esse problema que você está se propondo a resolver, a estudar e como valorizar aquilo que você está de fato aprendendo, né? Essa é a mensagem então final do nosso vídeo. Espero que vocês desfrutem do conhecimento. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu comentário aqui. Compartilhem também perguntas, né, quem já trabalha na área, perguntas interessantes que foram feitas nos seus processos seletivos. Deixe o seu like e nos vemos na próxima. Até mais.